Olha, eu estou com algumas questões aqui que vão te ajudar, cara, a desenvolver a sua habilidade de extrair do texto um gráfico. Massa? Então vamos lá. A previsão do tempo para uma cidade brasileira foi noticiada da seguinte maneira, e aí vem a notícia sobre a previsão do tempo. Durante a madrugada, a temperatura diminuiu, permanecendo constante pela manhã, mas aumentou no período da tarde. Opa, legal. Dá uma olhada para esses gráficos e me ajude a descobrir aquele que descreve precisamente essa situação. E para isso, meu querido aluno, minha querida aluna, eu quero lhe incentivar a analisar os eixos cartesianos. Aqui, em cada gráfico, no eixo das ordenadas, o eixo vertical, o eixo Y, nós temos as temperaturas. Tá joia? Já no eixo das abscissas, o eixo X, o eixo horizontal, temos as horas, temos o tempo. Então faz sentido, ó, de 0 hora até 6 horas da manhã, de 6 da manhã até meio-dia e de meio-dia até as 18. O que é que nós queremos enxergar? Que durante a madrugada a temperatura diminuiu. Mas então, analisando aqui o gráfico da letra A temperatura da madrugada ela permaneceu constante, não houve nenhuma queda, pelo menos entre 0 e 3 da manhã, já que estamos aqui entre 0 e 6, 3 da manhã. Então o gráfico A ele já não é interessante. Professor, dá uma olhada aqui para a letra E, a opção E, mas de 0 hora até 6 da manhã, opa, de madrugada a temperatura diminuiu, joia. Então, a letra E é uma candidata, a letra C é uma candidata. Já A, B e D, eu quero que você perceba que não são candidatas à resposta correta. Porque ó, na letra D, de 0 da madrugada até 6 da manhã, a temperatura subiu, vê se pode. Nada a ver, né? Ô professor, letra E ou letra C? Veja, a segunda parte da notícia da previsão do tempo é permanecendo constante pela manhã. Aí você tem um problema aqui na letra E, porque ó, de 6 da manhã a meio-dia houve uma elevação da temperatura, enquanto que na letra C, ó, de 0 até 6, queda, diminuição, de 6 até 12, ou seja, de 6 da manhã até meio-dia, amanhã daquele dia, a temperatura permaneceu constante e aumentou no período da tarde, ou seja, de meio-dia às 18 horas. Então, ó, a letra C, ela corresponde a essa questão. E aí a gente corre aqui para mais uma outra, para te ajudar a ficar experiente nessa parada de extrair gráficos de situações. E agora a gente tem um ingrediente a mais, tabelas. Tá joia? Os descritores 21 e 35 do ensino médio, eles pedem que o aluno tenha essa capacidade de dominar essa ideia de expressar situações por meio de gráficos ou associar tabelas a gráficos. Muito bem, essa questão ela veio do SAEB, se liga comigo. A tabela ao lado mostra as temperaturas mínimas registradas durante uma semana do mês de julho, numa cidade do Rio Grande do Sul. Ou seja, se é lá no sul do país, a gente já tem uma ideia bem diferente aqui do Nordestão. Né? Ó, temperaturas baixíssimas. E além disso, a questão ela trabalha com a temperatura mínima. O gráfico que representa a variação da temperatura mínima nesta cidade, nessa semana, é. E aí vamos dar uma olhada na tabela, depois vamos analisar os eixos cartesianos, o x e o y, e aí a gente vai tomar uma decisão, tá certo? Aqui, ó, nessa coluna da esquerda, você tem os dias da semana, segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta.
Penso eu que essa tabela deveria começar no domingo, que é o primeiro dia da semana, e o sábado, que é o sétimo dia da semana. Mas, por algum motivo, se iniciou na segunda-feira. Tudo bem. Segunda-feira, temperatura mínima registrada foi de 2 graus. Terça-feira, 0 e por aí vai. E aí eu quero já colocar as opções que a questão ela te dá. Aqui, ó, na letra A, mas você tem, na letra A e nas outras alternativas, você tem os eixos que são os seguintes. O eixo Y, ele te dá as temperaturas, enquanto que o eixo X, ele te dá os dias da semana, ó, segunda-feira, terça-feira. E aí a gente vai procurar enxergar essa tabela, minha gente, aqui nos gráficos. Então, simbora. Segunda-feira, a temperatura que a gente deve associar é 2 graus. Então, veja, segunda-feira, aqui, não é? Dia, segunda-feira, eixo X, temperatura 2 graus. Tá massa. Terça-feira, 0 grau, e é o que diz aqui na tabela. Show de bola. Então, a letra A, ela é uma candidata. Agora vamos dar uma olhada para quarta-feira. Quarta-feira, temperatura negativa, menos 1 grau. Poxa, mas observe que não é o que o gráfico da letra A diz, porque na quarta-feira a temperatura foi de 0 para 1 grau. Sinto muito, alternativa A, mas você não serve para nada. Muito bem. Agora aqui a alternativa B. Segunda-feira, 2 graus. Terça-feira, deveríamos enxergar 0 grau, não é? Mas a letra B, a alternativa B, ela já se invalida. Ó. Aqui, na terça-feira, a temperatura foi lá para 3 graus. Então, a gente dá tchau para essa alternativa. E agora a gente vai dar uma olhada na alternativa C. Olha só. Segunda-feira, 2 graus. Terça-feira, 0 grau. Bacana. Quarta-feira, menos 1 grau, isso é bom. Quinta-feira a temperatura subiu, foi para 3 graus Celsius. E a gente confere isso na tabela. Quinta-feira, 3 graus Celsius. Sexta-feira, 2 graus. De fato, sexta-feira houve uma diminuição de 3 graus para 2 graus. Ó. Sexta-feira, 2 graus. Sábado, de acordo com essa alternativa, a temperatura despencou. Foi para menos 2 graus Celsius, que é o que a gente observa aqui na tabela. Sábado, menos 2 graus. E domingo, 0 grau. Oh, mas que beleza! Então, nessa questão, a gente deveria marcar a letra C. Para a gente encerrar essa aula, eu vou lhe conduzir para uma questão do Enem. Opa, professor, aí tá certo. Questão 142 da prova rosa do Enem 2010. A questão diz assim: acompanhando o crescimento do filho, um casal constatou que de 0 a 10 anos, a variação da sua altura se dava de forma mais rápida. Opa, vamos dar uma destacada aqui. Então, de 0 a 10 anos, a variação da altura do filhão acontecia perceptivelmente de forma bem rápida. Em relação aos 10, dos 10 aos 17 anos, então, quer dizer, de 0 a 10 anos, nasceu até os 10, o filhão cresceu aceleradamente. Dos 10 aos 17 anos, essa aceleração ela diminuiu, o camaradinho continuou crescendo, mas com uma variação menor, tá joia? E a partir dos 17 anos, ó, essa variação passava a ser cada vez menor, a partir dos 17 anos. Para ilustrar essa situação, esse casal fez um gráfico relacionando as alturas do filho nas idades consideradas, ou seja, de 0 a 10, de 10 a 17 e a partir de 17 anos. Que gráfico melhor representa a altura do filho desse casal em função da idade? Vamos observar os eixos. Eixo Y, a altura em centímetros. Perfeito. Professor, eixo X, idades. Então você tem as informações, os dados do enunciado, 0, 10, 17 e a partir de 17. Tá joia?
Muito bem. E aí eu quero partir da letra E para a gente ir eliminando as alternativas. Minha gente, aqui na alternativa E, de 0 a 10 anos, o que é que aconteceu com a altura desse rapaz? Primeiro, ele já nasceu com 51 centímetros, um bebê grandinho. A minha filha nasceu com 48 centímetros. Então esse rapazinho já nasceu com 51 centímetros. Acontece que até os 10 anos o camarada não cresceu. Terrível, né? Problema de saúde crasso, não é? 51 centímetros dos 0 aos 10 anos. A altura dele permaneceu constante, mas não foi isso que o enunciado disse. O enunciado nos disse que de 0 até 10 anos, a variação da altura se dava de forma mais rápida. Não é? O rapazinho não é cresceu de forma perceptível, mas a letra E, ela mantém aqui a altura constante até os 10 anos. E aí a gente já descarta essa alternativa. A alternativa D, opa, aqui tá legal, porque de 0 a 10 anos, o rapazinho, ó, de 51 centímetros, ele cresceu. Acontece, minha gente, que nos 10 anos, ele deu um salto, antes mesmo de completar 11 anos, por exemplo. Ele saiu de uma altura intermediária, aqui, ó, vamos colocar aqui, por exemplo, 1 metro, e foi de 1 metro a 1 metro e 48 centímetros, 148 centímetros, não é? E depois dos 10 anos, a altura, ela continua a crescer, ó, mais vagarosamente, com uma variação menor do que as idades, entre as idades 0 e 10 anos. Mas o problema desse gráfico é essa altura, essa explosão de altura numa idade só. O enunciado não fala isso para a gente. Opa, então tchau, alternativa D. Na alternativa C, você tem algo engraçado. Observe que na idade de 0 ano, o rapaz ele nasceu aqui com 51 centímetros, mas entre 0 e 10 anos não há qualquer crescimento. Ele parte dos 10 anos e vai até 1,48 m ou 148 centímetros, sendo que ainda dentro dessa idade. E aí o problema é que de 0 a 10 anos não há qualquer informação sobre o crescimento do rapaz, algo que contraria o enunciado, já que o enunciado ele diz, ó, que houve uma variação de crescimento entre a idade 0 e a idade 10. Aí a gente joga fora a letra C e vai para a letra B. A letra B é uma candidata porque ela obedece ao enunciado, ó, quando ela apresenta uma variação rápida de crescimento de 51 centímetros para 148 centímetros entre 0 e 10 anos. O problema é que o rapazinho, a partir de 10 anos até a vida jovem, a juventude, ele não cresce nada, cara. O camarada fica com 148 centímetros, o que também faz com que a gente jogue fora a letra A. A letra B, perdão. Professor, por que a letra A deve ser a alternativa correta? Basta você fazer uma análise rápida comparando o gráfico com o enunciado. De 0 a 10 anos, o que acontece? Variação da altura de 51 centímetros para 148. E houve uma variação rápida, porque você tem uma inclinação de reta aqui, ó, grandinha. Já esse segmento de reta, em relação a esse, tem uma variação menor, continua crescendo. Acaba de 10 a 17 anos, continua crescendo. Mas um crescimento menor do que entre 0 e 10 anos. Você concorda? E a partir dos 17 anos é que esse crescimento é cada vez mais, ó, imperceptível. Tá certo? Ou seja, a alternativa A é a alternativa correta. Abraço.